Você nunca vai superar, e está tudo bem. A beleza de carregar a dor com dignidade. Você já reparou que algumas dores não passam com o tempo? Elas apenas aprendem a andar com a gente. Vivemos em uma cultura que idolatra a superação. Perdeu alguém? Supere. Sofreu uma traição? Supere. Foi ao fundo do poço? Supere. Como se a dor fosse uma falha. Como se a ferida precisasse ser fechada o mais rápido possível para que a vida continue funcionando como uma máquina bem ajustada. Mas há dores que não podem ser superadas. E está tudo bem. Essas dores não são defeitos da alma, são marcas da nossa humanidade, são cicatrizes que carregam histórias, perdas, amores, rupturas. São vestígios de tudo aquilo que realmente importou. Neste vídeo, não vamos te ensinar a esquecer, nem a apagar, nem a seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Vamos falar sobre como carregar a dor com dignidade, porque é possível sofrer com beleza. A ideia de superação parte de uma lógica linear. Algo nos fere, aprendemos com isso, superamos e seguimos. Mas a alma não funciona em linha reta. A psique humana é feita de espirais, de retornos, de repetições. E há dores que voltam em ciclos, às vezes com a força de um vendaval, às vezes com a sutileza de um cheiro no ar, de uma lembrança repentina, de um sonho silencioso. Não há relógio que controle o luto. Não há remédio que apague a ausência. O que há, talvez, seja uma possibilidade de convivência com essa ausência, de encontrar nela uma nova forma de presença. Aquilo que se foi se torna parte do que somos. E isso não é fraqueza, é maturidade psíquica, é consciência de que a vida é feita também de vazios. A história da humanidade é uma história de perdas, de impérios que caem, de deuses que morrem, de civilizações soterradas pela areia do tempo. E em cada uma dessas perdas, algo novo nasceu, mas nunca no lugar do que se foi, e sim a partir do que foi perdido. Os egípcios mumificavam seus mortos porque acreditavam que a preservação do corpo mantinha a passagem da alma possível. Os gregos faziam cerimônias que não eram apenas de adeus, mas de transformação. E em muitas tribos indígenas, o luto é visto como um momento de abertura entre o visível e o invisível. Ou seja, o ser humano sempre soube, em algum nível, que a dor não é para ser negada, mas ritualizada, atravessada, sentida com a profundidade de um mergulho. Negar o sofrimento é um fenômeno moderno. É a pressa de uma sociedade que não sabe mais parar, que transformou a dor em tabu, em vergonha, em fraqueza. Mas e se for justamente na dor que mora a nossa dignidade mais profunda? Dignidade, uma palavra quase esquecida em tempos de exposição, pressa e aparência. Mas há algo de nobre em sofrer de forma consciente, em não esconder a lágrima, em não transformar a dor em espetáculo, mas em silêncio respeitoso. Carregar a dor com dignidade é não se apressar em curar. É permitir que ela cumpra seu tempo, seu curso, sua metamorfose. É dizer, sim, eu perdi, e essa perda agora é parte do que sou. Jung falava da importância de integrar a sombra. E a dor é uma dessas sombras, não como um mal a ser exterminado, mas como um aspecto legítimo da nossa totalidade. Quando tentamos eliminar o sofrimento, estamos rejeitando uma parte vital da alma. É no reconhecimento da dor que nasce o verdadeiro crescimento. Porque só cresce de verdade quem já teve que encolher, quem já desmoronou por dentro e teve que reaprender a existir a partir das ruínas. Você não supera a morte de uma mãe, não supera a traição de alguém que amava, não supera a perda de um filho, de um lar, de um sonho. Você aprende a viver com isso. E com o tempo, essas dores deixam de ser feridas abertas para se tornarem parte da sua estrutura. É como uma coluna quebrada que calcifica torta, mas continua sustentando o corpo. A alma também se deforma com as perdas, mas, ao invés de ruir, ela cria novos caminhos de sustentação. Isso nos leva a uma ideia essencial.
Talvez não seja preciso superar. Talvez seja mais honesto transmutar, transformar a dor em arte, em silêncio fértil, em escuta profunda, em compaixão pelo outro. Porque quem já sofreu de verdade desenvolve uma sensibilidade que não se aprende em livros. Quem disse que aquilo que se perde vai embora? Jung acreditava que os mortos não desaparecem, eles se tornam figuras internas, arquétipos vivos, presenças que habitam os sonhos, as intuições, os pensamentos silenciosos. Às vezes, você sente o cheiro de alguém que partiu, ou ouve uma frase que ela diria, ou age de uma forma que lembra aquela pessoa. Isso não é loucura, isso é memória viva. É como se o inconsciente, em sua sabedoria profunda, se recusasse a aceitar o fim absoluto. A morte física não encerra o vínculo psíquico. Ele continua, em outras formas, em outras camadas, em outros símbolos. E quanto mais aprendemos a ouvir esses símbolos, mais percebemos que o amor que sentimos por quem se foi não precisa acabar. Ele só muda de lugar. É preciso coragem para ficar com a dor. Coragem para não fugir para distrações, vícios, máscaras. Coragem para olhar nos olhos da ausência e não desviar o olhar. E talvez aí esteja a beleza disso tudo, na força silenciosa de quem sente e permanece. De quem não fecha os olhos para a vida, mesmo quando ela dói. De quem transforma a perda em presença, a ausência em memória sagrada, a dor em sentido. Carregar a dor com dignidade é também carregar amor, porque só dói tanto assim aquilo que foi profundamente amado. E nesse amor que permanece, mora a verdadeira eternidade. Você não vai superar. E isso não é uma maldição, é uma forma de amar para sempre. A ferida que você carrega pode doer, mas também pode iluminar. Pode ser cicatriz, mas também pode ser farol. Vivemos em um mundo que nos ensina a esquecer, mas talvez o verdadeiro amadurecimento venha de lembrar com profundidade, de sentir com inteireza, de continuar, não apesar da dor, mas com ela. Você nunca vai ser o mesmo, e talvez isso seja uma bênção. Porque só quem teve o coração partido sabe o valor de um gesto, de uma presença, de um silêncio compartilhado. Portanto, se hoje você está carregando uma dor que parece não ter fim, saiba que ela não precisa ter fim para fazer sentido. Ela pode se tornar parte da sua história, parte da sua força, parte da sua beleza. Porque, no fundo, viver é isso, carregar o que não se pode mudar, com dignidade.